Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele merece todo louvor, Ele merece toda adoração, aleluia. Ele se faz presente neste lugar, amém? Glória a Deus. Boa noite, Pai seja convosco, amém? Deus possa estar nos abençoando nesta hora, falando conosco através da palavra, amém? Os irmãos podem sentar, abra a sua Bíblia. Vamos estar lendo aqui a palavra do nosso Deus. É maravilhoso poder estar na casa de Deus, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, diz amém. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diz aleluia. Glória a Deus. Quando nós abrimos a nossa boca para louvar o nosso Deus, amado, Satanás cai por terra, amém? Por isso que muitas vezes a gente não tem ânimo para louvar, não tem ânimo para dizer um aleluia, porque é uma arma poderosa e Satanás tenta roubar isso dos nossos lábios. Mas que nessa noite você possa dizer com fé, glória a Deus. Vamos lá, mais uma vez? 1, 2, 3. Amém. Que você possa glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Abra a sua Bíblia aí no Salmo 18. 18:1, quem achou diz amém. Salmo bem no meio da Bíblia. Amém? Vamos ler. 18:1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a fortaleza da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Deus é o teu refúgio? Deus é o teu esconderijo? Deus é o teu lugar seguro? Vamos ler ainda em Salmo 9:9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Amém? Vamos ler mais um texto aqui em Gênesis. Gênesis 19, lá no primeiro livro da Bíblia. 19, vamos ler o 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. E Ló disse-lhe assim, não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal, e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe, eis aqui tenho-te aceitado também nesse negócio, para não derribar esta cidade que te falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar, que quer dizer pequena. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Amém? Amados, nós lemos aqui a palavra do nosso Deus, aqui no Salmo, onde o salmista, ele tinha a confiança em Deus, amém? Salmista Davi, ele tinha essa confiança, que era Deus que guardava ele. Davi foi um homem que teve muitos inimigos. O rei Saul sempre procurou matar Davi, mas a Bíblia diz que ele sempre conseguia escapar, e ele sempre se escondia nas montanhas, ele sempre se escondia em lugares que as pessoas procuravam ele e não achavam.
Mas, amado, não achava, não era só porque era nas montanhas, mas era porque Deus guardava ele, amém? Ele sempre estava no lugar seguro. O tema da nossa mensagem é lugar seguro ao lado do Pai. Diga comigo, lugar seguro ao lado do Pai. Amém? Então Davi, ele reconhecia isso. Ele tinha essa certeza que quem guardava ele não era aquelas montanhas, não era aquelas cavernas, mas quem guardava ele era o próprio Deus, amém? E ele, Deus, sempre tem um lugar seguro para mim e para você. Diga para o seu irmão, Deus tem um lugar seguro para você, amém? Amado, nós estamos vivendo dias, que nós estamos vivendo dias de incertezas, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. E fica uma confusão na cabeça, que ninguém não sabe mais nada. Mas nós temos que ter a certeza, nós temos aquele que nos guarda, nós temos aquele que nos protege, nós temos aquele que nos dá um lugar seguro, amém? E, amado, e Deus tem dado esse lugar seguro para a sua igreja, e tem dado os templos para nós congregarmos, amém? Porque na casa de Deus é onde nós buscamos a força em Deus. Na casa de Deus é onde nós buscamos a comunhão com o nosso irmão. Na casa de Deus é onde nós buscamos a cura, a libertação da nossa família. É onde? Na casa de Deus. Deus preparou os templos, amado, não foi em vão. Quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo lá no deserto, não foi em vão. Foi para que o povo soubesse que tinha um lugar seguro para eles buscar a Deus, amém? Mas o que tem acontecido nesses dias? Satanás tem fechado as igrejas. Eu vi na quarta-feira que tinha mais de 500 cidades que ainda estavam proibindo das igrejas serem abertas. E nós sabemos que é onde o povo busca força, é onde o povo busca, amado, esperança, onde o povo busca fé. E por isso tem acontecido, muitas pessoas estão fraquejando, estão se esfriando, estão caindo, muitos estão até se suicidando. Vi uma reportagem que disse que aumentou o índice de suicídio, porque as pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo. E o medo, amados, o medo faz a pessoa fazer coisas horríveis, e Satanás sabe disso. Por isso muitas igrejas ainda estão fechadas, a armadilha de Satanás, para tirar a segurança do povo, tirar Deus a cada dia do povo. E muitos estão vendo os vídeos no celular. E aí o que acontece? Estão se acostumando. Eu não preciso de ir na igreja. Eu não preciso. Então, muitos estão pensando isso, mas isso é um pensamento errado. Porque nós precisamos sim de estar na casa de Deus. Amém? Nós precisamos estar na casa de Deus. Ontem eu vi outra reportagem dizendo que agora já tem mais de 300 cidades, já diminuiu, era 500, agora tem mais de 300 cidades que ainda não liberaram para as igrejas. Já liberaram para outras coisas, para o comércio, para os bares, para outras coisas, mas para a igreja ainda não liberaram. Será quem é que está por trás disso? Satanás. Porque sabe que as igrejas onde o povo busca força em Deus, sabe que nas igrejas onde as pessoas buscam força um no outro, Satanás não está brincando. Ele quer destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos que ter essa certeza, Deus tem um lugar seguro para mim, amém? A sua casa tem que ser um lugar seguro, porque Deus está lá. A sua casa tem que ser um lugar seguro, amado. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Muitas famílias estão sendo destruídas. Satanás tem aproveitado para destruir família. Tem tirado a segurança das famílias.
E nós lemos aqui, amado, uma história, a história de um homem chamado Ló, que ele passou por uma situação onde a cidade dele ia ser destruída, onde todo aquele povo ia ser destruído, mas Deus, por amor a Abraão, foi lá e resgatou Ló e mandou ele ir para um lugar seguro, porque Deus sempre tem um lugar seguro para nós, amém? Deus sempre tem um lugar seguro para nós. E a Bíblia diz que então Deus envia os anjos para ir buscar Ló, para ir tirar Ló daquela cidade. Sodoma e Gomorra, amado, a Bíblia diz que o cheiro do pecado daquelas cidades, que na verdade não era só 2, eram 5 cidades, que foram destruídas. Só que as maiores eram Sodoma e Gomorra, era a mais famosa, era a maior, vamos supor que era a cidade principal. E aquelas cidades estavam condenadas, aquelas 5 cidades, estavam condenadas por causa do pecado. Mas Deus não aceita o justo ser destruído junto com as pessoas que não temem a Deus. E Ló era um homem que temia a Deus, não era como Abraão. Não era um homem que conhecia Deus face a face como Abraão, que fazia sacrifícios como Abraão, mas ele temia a Deus. E Deus então foi lá e mandou os anjos para salvar Ló. Amado, e a Bíblia diz que Ló, ele estava tão apegado com aquela cidade, porque quando Ló se separou de Abraão, a Bíblia diz que ele escolheu o lado das campinas, e ele foi para o lado da cidade de Sodoma e Gomorra, um lado que tinha muitas riquezas. E a Bíblia diz que Ló, a cada dia, ele montava a sua barraca, né, a sua tenda, para mais perto da cidade. A cada dia ele afastava mais a sua tenda para perto daquela cidade, e se afastando de Abraão. Abraão era o pai dele, ele criou ele desde pequeno. Abraão criou Ló, mas aos poucos Ló foi se afastando, ao ponto dele chegar a morar mesmo na cidade de Sodoma. Se afastou mais que ele pôde de Abraão. E assim, amado, tem acontecido, e assim nos nossos dias tem acontecido. Quantas vezes o diabo vai nos enganando com a beleza do mundo, com as belezas, né, que a gente sabe que um dia vai passar, que um dia vai ficar aqui, mas vai enganando e vamos nos afastando do nosso Deus, vamos nos afastando do nosso Deus, que quando nós pensamos que não, já estamos longe. E muitos têm feito isso, amado, tão confuso, não sabem o que fazer, e em vez de se achegar a Deus, estão se achegando mais ao pecado. E foi assim que aconteceu com Ló. E a Bíblia diz que aconteceu umas guerras de 5 reis e contra 4 reis. E ali então aqueles reis lutaram, guerrearam, e um rei lá ganhou a batalha e levou cativo todo o povo de Sodoma e Gomorra, levando tudo como escravo. Mas escapou um, como sempre escapa, né? Sempre escapa um, amém? Eu escapei, amém? O diabo tentou me pegar, mas eu escapei, você escapou, e nós fugimos para perto do Pai, amém? E a Bíblia diz que fugiu um, conseguiu escapar e chegou até Abraão e disse: Abraão, pegaram todo mundo, pegaram o seu parente Ló, e levaram todo mundo, os filhos, mulher, criança, tudo. Está todo mundo preso, os bois, tudo. A Bíblia diz que então Abraão pegou seus empregados, que nem exército era,
pegou seus empregados, 300 e pouco, não chegou a 400, e foi guerrear, amados. Guerrear contra aqueles reis treinados, guerrear contra aqueles exércitos treinados, mas a Bíblia diz que Abraão venceu, amém? Porque Abraão tinha a bênção de Deus, e você também vence, amado. Você pode vencer essa fase que nós estamos passando, você pode vencer esse desânimo que muitos estão passando, graças a Deus que você não está, amém? Você não está passando por esse desânimo, em nome de Jesus, amém? E se você estiver passando, amados, busque a Deus, busque socorro, fale com alguém, diga, me ajude em oração, me ajude, porque eu não quero ficar no meio do caminho. E a Bíblia diz que então Abraão conseguiu salvar Ló, e resgatar todos os animais, não só Ló, mas como todos daquela cidade. E a Bíblia diz que o rei disse, olha, Abraão, tudo bem, faz o seguinte, leva os bens, leva os bois, leva todos os animais, mas me deixe as almas, me deixe as pessoas para mim. E Abraão disse, não, não, não. Eu estou aqui guerreando, não é por causa de animal, não é por causa dos bens, mas é por causa desse povo que são importantes, e você também é importante para Deus, por isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você, para nos salvar das garras de Satanás, amém? Ele nos resgatou, então a Bíblia diz que Abraão voltou livre, mas amado, Ló continuou naquela vida, Ló continuou naquela cidade do pecado, até que um dia Deus não aguentou mais, e disse para Abraão, eu vou destruir essas cidades, e Abraão dizia, mas Senhor, se tiver 50 justos, tu destrói do mesmo jeito, e Deus dizia, não, se tiver 40, também não, se tiver 30, também não, se tiver 25, também não. Se tiver 20, também não. Não vou destruir mais, amado, aquela cidade. Olhava e procurava nos dedos. Contava nos dedos as pessoas que temiam a Deus. E só era Ló e sua família que temia a Deus. Mas mesmo assim, Deus não permitiu que Ló fosse destruído junto com eles, porque Deus tem um lugar seguro para aqueles que temem a Deus, Deus tem um lugar seguro para aqueles que confiam em Deus, Deus tem um lugar seguro para aqueles que têm Deus no coração, quem crê diz amém? Deus tem este lugar seguro, amado. Deus não vai deixar a gente perecer. Ah, pastor, então você está dizendo que nós não vamos passar esse problema nenhum. Podemos passar. Ló, né? O Jó agora, o Jó ele passou todas aquelas lutas que Jó passou. Jó perdeu tudo, perdeu os filhos num dia só, perdeu os bens num dia só, mas Jó não perdeu Deus, amém? Jó não perdeu Deus, e Jó, a história de Jó você conhece, que Jó, depois de tudo, de todo o sofrimento que ele passou, a Bíblia diz que Jó, Deus restituiu tudo, Deus restituiu os bens, Deus deu mais 10 filhos, Deus deu uma esposa, né, a esposa dele se renovou, o útero da esposa se renovou e teve mais 10 filhos, por quê? Porque Jó continuou com Deus, continuou seguro, continuou na proteção de Deus, e Deus estava lá com ele, e é isso que temos que fazer. Pode vir as lutas, mas nós não saímos debaixo da proteção de Deus, nós não devemos sair, Deus faz isso, por que Deus permitiu isso, e começar a murmurar, não, amado, louve a Deus, que você vai continuar na proteção de Deus, amém? Quem crê diz amém? Então, amados, nós temos que continuar. A Bíblia diz que Ló, o anjo disse, olha, você tem que sair. E Ló estava tão apegado com aquela cidade, a família de Ló estava tão apegado com aquela cidade do pecado, que ele ficava enrolando, amado, os anjos diziam, vamos embora, arruma as coisas, vamos logo, e eles ficavam enrolando, que os anjos teve que pegar na mão deles. Amado, tem gente que é assim, quer Jesus, mas não consegue sair do pecado.
Quer Jesus, mas não consegue deixar o mundo. Vou curtir mais um pouquinho. Eu mesmo dizia que eu ia servir a crente, que eu ia ser crente só quando eu fosse bem velhinha, que eu ia mais era curtir a vida. Muitas pessoas dizem também. Só que a gente sabe que curtir a vida, amado, não é beber, fumar, se prostituir, não é curtir. Isso é nos afastar de Deus. Isso é atrair maldição para a vida. Curtir a vida é ter Jesus no coração. Curtir a vida é servir a Deus de coração, como Davi fala, eu te amarei do coração. Davi amava a Deus de coração, não só de lábios. Quando nós amamos a Deus de coração, amados, nós fugimos do pecado. Caímos porque não existe ninguém perfeito. Mas nós escorregamos, mas não permanecemos no pecado, porque nós queremos é Deus. Mas a Bíblia diz que Ló ficava enrolando, os anjos teve que tirar ele da cidade. E diz que ele disse, olha, os anjos falaram para ele, olha, vocês vão, não olhem para trás, e olha, vocês vão lá para o monte, lá é o lugar seguro, diga assim, lugar seguro. Diga assim, Deus tem um lugar seguro para mim e minha família. Sempre Deus tem, amado. Deus não está fora do controle de nada. Nada pega Deus de surpresa. Quando você nasceu, Deus já sabia tudo ao teu respeito. Deus já sabe o nosso respeito. Nós não sabemos, mas Deus já sabe. Nós não pegamos Ele de surpresa quando nós pecamos. Ele sabe. Mas Ele quer que a cada dia a gente se achegue ao lugar seguro, e este lugar seguro é Jesus, este lugar seguro é o Espírito Santo, é Ele que vai preparar a igreja, é Ele que prepara a noiva de Cristo para subir com Jesus, amém? A Bíblia diz que vai um dia a trombeta tocar, e todos aqueles que estiverem preparados, que estiverem no lugar seguro, vai ouvir a trombeta e vai subir com Jesus. Quem vai ouvir a trombeta diz amém? Quem vai ficar alegre diz amém? Você vai ficar alegre? Eu vou subir alegre. Foi só uma pegadinha, amado. Eu vou subir alegre, amém? Então, amados, a Bíblia diz que Ló, quando o anjo disse, olha, vai para os montes, Ló começou a dizer, não dá, meu Senhor, se tu acha graça em mim, se tu achou graça em mim, tem gente que é assim, amado, quer negociar com Deus. Se tu achou graça em mim, deixa eu ir para aquela cidade que ele estava falando, o nome da cidade era Bela. E ele disse, aquela cidade é tão pequenininha, não destrói não, deixa eu ir para lá. Porque ele não queria sair do conforto da cidade. Então ele estava negociando ali. O anjo foi e disse, tá bom, então vai para lá. Desobedeceu a ordem dos anjos, que o anjo estava dizendo que era para ir para o monte. Quantas pessoas Deus está dizendo, vai por aqui, e ele quer ir para lá. O anjo permitiu, e a Bíblia diz que Deus guardou a vida de Ló, por amor a Abraão. Porque Ló, amados, no momento mais difícil ali, Deus querendo destruir tudo, ele ainda estava lá negociando. Não, deixa aquela cidadezinha lá, ela é pequenininha, tá, o pecado deles são pequenininho. Mas, amados, nós sabemos que o melhor lugar é aonde Deus quer que nós estejamos, não é onde eu quero. É onde Deus quer. E Deus quer que a gente esteja na sua casa. Deus quer que nós estejamos orando. Deus quer que nós possamos estar cada dia lendo a palavra, nos achegando a Deus, porque a Bíblia mesmo diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Resistir o diabo e Ele fugirá de vós. Abraão,
criou Ló. E a Bíblia diz que naquele momento, quando ele chegou naquela cidade pequena, antes de chegar na cidade, começou a destruição, começou o fogo cair, e a Bíblia diz que a mulher dele olhou para trás, uma coisa que não era para fazer, não era para olhar para trás, e a mulher de Ló olhou para trás. Quantos de nós muitas vezes ficamos só olhando para trás, só olhando, eu já vi pessoas dizer, no tempo que eu não era crente, não faltava dinheiro no meu bolso, no tempo que eu era crente, eu tinha muitas namoradas, muitos namorados na hora que eu queria. Só que agora Deus é que manda na tua vida, amém? É Deus. Muitos querem viver a vida ainda do pecado como Ló. E eles foram para aquela cidade, mas aí diz que eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo daquele povo matar eles. E então eles foram para onde? Para os montes, aonde o anjo tinha dito para eles irem. Não era melhor ter obedecido logo? E ainda mais, amados, eles chegaram ali, em vez de ir para a casa de Abraão, dizer, não, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu parente, lá ele vai me ajudar, lá ele tem como me ajudar a começar do zero, lá ele tem como me ajudar minhas filhas, lá tem homens para casar com as minhas filhas, mas não, ele ficou lá, escondido, ficou lá, e a Bíblia diz que aí as filhas dele embebedaram ele, dormiram com ele, engravidaram do próprio pai, porque eles saíram de Sodoma, mas Sodoma continuava dentro deles. Eram os pecados que eram cometidos lá em Sodoma. Era pai com filho, era homem com homem, mulher com mulher. Mas Ló não voltou para a casa do pai. O filho pródigo, quando ele reconheceu que ele, lá na casa do pai, era melhor, quando ele perdeu tudo, ele lembrou da onde? Da casa do pai. O pai estava lá esperando ele. E eu tenho certeza que Abraão também estava esperando Ló, mas Ló não foi. E o fim de Ló foi triste, amado. Foi pai das próprias filhas. Pai das próprias netas. Horrível. E aqueles filhos dele se tornaram inimigos dos filhos de Abraão no futuro. Foram um dos piores inimigos. Por causa de decisões erradas de Ló. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Às vezes Deus está dizendo é por aqui, nós vamos pelo outro lado. Mas o filho pródigo, ele voltou. Ele disse, eu vou para a casa do meu pai. Porque ele sabia que lá na casa do pai ele tinha segurança. Na casa do pai ele tinha como crescer de novo. Na casa do pai ele sabia que tinha o pai do lado que podia ajudar ele. E é isso que nós temos que fazer, amado. Vem as lutas, vem, mas nós temos que nos achegar ao Pai, a Deus, que nós sabemos que Ele tem o melhor para nós, amém, amados? Ele tem. Pior coisa, amados, a pior coisa é a gente não ter essa segurança. A mulher, quando casa, ela quer casar com um homem que dê segurança. O homem, quando casa, quer uma mulher que também lhe dê segurança, que um ajude o outro. Porque a Bíblia mesmo diz que quando num casal, num lugar, há divisão, não vai para frente. O casal tem que estar junto. O casal tem que estar unido. Mas é isso que Satanás tem feito, tirado a segurança e destruído. A pior coisa é um filho não ter segurança na sua própria casa. Ter medo do seu pai espancar, do seu pai espancar a mãe. É horrível. É horrível. Não é fácil, amado. Estar longe do pai. De um pai presente, de um pai que ajuda. Mas eu quero te dizer, se você não teve um pai que esteve do teu lado, eu quero dizer, Deus está contigo. Ele é o teu pai. Nunca vai te abandonar, amém? Nunca.
Hoje de manhã eu tive falando a respeito de uma situação que aconteceu comigo quando eu era criança. A minha mãe casou com meu pai, ela tinha 17 anos e o meu pai já tinha 60. Então, ela trabalhava para a esposa do meu pai, a esposa do meu pai morreu. E então minha mãe ficou lá e meu pai, alguns anos, casou com minha mãe. E a minha irmã mais velha, filha do meu pai, que ela teve só uma filha com a primeira esposa. A primeira esposa tinha problema de ter filho, só teve uma. Então essa minha irmã, ela perseguia minha mãe. Ela perseguia minha mãe. E porque minha mãe era jovem e ela dizia que meu pai, que ela estava só com interesse, porque meu pai era comerciante e tal. Mas tudo bem, meu pai casou assim mesmo. Mas com o passar do tempo, amados, toda vez que a minha mãe ganhava um bebê, ganhava um filho, ela ganhou o primeiro, ganhou um filho, homem, essa minha irmã ia lá, na minha casa, para ver o DNA. Não tinha naquele tempo, mas era o dedinho, amado, o dedinho torto. Esse dedinho torto aqui que eu tenho. Ela ia olhar para ver se as crianças nasciam com o dedinho torto. Aí então, meu irmão mais velho nasceu com o dedo torto, tortinho do jeito meu. A minha irmã, né? Aí no espaço de eu nascer, a minha mãe teve 2 abortos, porque ela já tinha até medo de ter outro filho, porque essa minha irmã ia lá ver e ficava dizendo que não era do meu pai, toda aquela coisa. Então ela abortou 2 filhos, e quase que me aborta também, tomou remédio ainda, tomou de novo remédio para me abortar, mas não conseguiu, Deus não deixou, e eu estou aqui, amém? Então, mas era tudo medo que ela tinha dessa minha irmã. E o tempo foi passando, aí teve mais 2, minha irmã que mora em São Paulo, e meu outro irmão que mora lá em Imperatriz. E aí o que aconteceu? Como minha mãe ainda era nova, e não conhecia Deus, era envolvida com o negócio de espiritismo, e conheceu um homem lá no espiritismo, de um salão, e que o homem também era casado, e programou tudo para ir embora com ele. E meu irmão estava servindo o exército em Brasília. Nesse tempo ele já tinha terminado o exército, ele só ficou 1 ano e estava trabalhando em Brasília. Então ela falou para o meu pai que a gente ia para Brasília, que a gente ia para lá. Então nós estávamos meus 2 irmãos, caçula, estavam alegres, porque a gente ia para lá, ver o meu irmão, ia conhecer, mas, amados, não foi. Quando nós chegamos em Imperatriz, ela apresentou um senhor lá, dizendo que era amigo. Nós era criança, não entendia nada, mas na verdade ela estava indo embora com esse cara, levando nós 3, e depois foi até Belém. De lá pegou um navio, que eu não sei quanto tempo a gente passou nesse navio. A gente foi para Santarém, no Pará. Eu pensei que era o fim do mundo, porque a gente ficou uns dias na água, não via nada, só via água. Eu pensei, quando chegou lá, eu pensei, é o fim do mundo. Criança. E eu já ficava pensando como voltar, mas eu era criança, não sabia de nada ainda. Tinha o meu irmão de 1 aninho, mais ou menos, no máximo 2, minha irmã uns 3, e eu, o máximo que eu tinha, uns 6. Não me lembro. Amados, pensa, sofremos muito. Porque até enquanto aquele homem ficou naquela casa que ele alugou, estava indo muito bem, tinha o que comer. Mas passou alguns meses, eu não sei se foi meses, se foi ano, criança não tem noção de tempo. Aquele homem voltou para a família dele e deixou a gente lá no fim do mundo, lá em Santarém. Eu pensava que era o fim do mundo. Amados, aí nós começamos a sofrer. Não tinha o que comer. Se os vizinhos não dessem, a gente não comia. E meu pai não sabia onde a gente estava. Não tinha a mínima ideia aonde a gente estava.
Ele mandou carta para o meu irmão em Brasília, e sabe que carta naquele tempo demorava a chegar. Não tinha negócio de telefone, era só rico que tinha telefone. E não sabia onde a gente estava, e nem eu sabia onde a gente estava. Aí, amado, nós começamos a sofrer. Começamos a sofrer. A gente, quando fica longe do Pai, a gente sofre. E Deus me fez lembrar dessa história ontem, quando eu estava orando por essa mensagem, preparando. Deus me fez lembrar disso. Eu chorei tanto ontem à noite, lembrando disso, de como Deus cuidou de nós. Mas eu sentia tanta falta do meu pai, eu e meus irmãos chorava. Dizia, mãe, a gente quer voltar para casa. A gente quer voltar. Nós estamos com saudade do nosso pai. E minha mãe dizia, não, a gente não pode voltar, que senão ele vai me matar. Então ela estava com muito medo, e nós sofrendo, e não tinha dinheiro mais para pagar aluguel. Aí pediram a casa, aí nós fomos para outra casa pequenininha, aí não tinha dinheiro para pagar, aí, e assim foi. Aí, amados, como ela era envolvida no espiritismo, pode falar o que for dos espíritas, mas eles têm esse lado bom de ajudar as pessoas. Uma senhora, dona de um salão, levou a minha mãe com 3 filhos para a casa dela. Aí lá a gente tinha comida, lá a gente tinha um teto para dormir. A minha mãe ajudava trabalhando lá. Lá a gente tinha tudo, mas a minha mãe se envolvendo mais no espiritismo e me envolvendo mais ainda. Se Deus não tivesse me tirado lá, ou em vez de eu ser pastora hoje, com certeza eu era uma mãe de santo. Mas Deus me livrou, amém? Deus me livrou. E eu chorava, amado, com saudade do meu pai. Eu chorava muito. Eu tinha muita saudade do meu pai, eu queria voltar, mas não sabia, eu era criança, não sabia como voltar. Aí minha mãe foi escrever uma carta para o meu irmão em Brasília, pedindo ajuda, pedindo dinheiro. Mas ela dizia, mas não conta para o teu pai aonde nós estamos, que senão ele vai me matar. Mas aí o meu irmão foi e mandou uma carta para o meu pai, com o endereço. E o meu pai, então, arrumou o meu tio, deu dinheiro para o meu tio ir buscar a gente lá em Santarém. E eu me lembro como hoje, amado, que eu estava brincando com as outras crianças na frente da casa da senhora lá. Nós estávamos brincando na areia lá. E quando eu, de longe, eu vejo o meu tio, que até hoje, quando eu lembro, me dá vontade de chorar, né? Eu vi meu tio. Parecia que eu estava vendo Deus, porque veio no meu coração, agora eu vou ver meu pai, meu tio veio me buscar, nós vamos ver agora o nosso pai. E, amados, foi muito forte aquela alegria. E meu tio foi e disse, olha, o teu pai mandou buscar vocês, a tua mãe pode ir também. Amados, e meu pai perdoou minha mãe, e ela ficou lá criando nós, porque depois que eu casei, eu perguntei ao meu pai, pai, você não sabia que ela tinha ido embora? Porque ela fez a gente mentir. Ela disse, não diz que eu vim embora com homem, senão teu pai me mata. E meu pai dizia, filha, a sua mãe foi com... Aí dizia o nome dele parece que era João Grande, não me lembro direito. Era João o nome dele, como ele era grande, mamãe baixinha, aí ela chamava João Grande. Eu dizia, não, pai, só foi nós. Aí, depois que eu casei, não era pastora, já era só casada com o pastor, eu perguntei ao meu pai, por que você perdoou minha mãe? Ele disse, eu perdoei porque eu queria vocês perto de mim. Ele não queria perder os filhos. Amado, Deus não quer perder nenhum de nós, amém? E meu pai, ele perdoou minha mãe ficou morando lá, não sei se acontecia mais alguma coisa entre eles, ela nunca tocou no assunto. Mas o meu pai disse que ela precisava ficar em casa porque tinha que estar perto dos filhos, porque os filhos precisavam de pai, os filhos precisavam de mãe, e nós somos criados com pai e mãe, porque meu pai perdoou a minha mãe. Amados, e quando nós chegamos, que abraçamos o nosso pai, que meu pai abraçou nós 3, as crianças,
E ele lá chorando e dizendo, que bom que eu achei vocês. Ele chorava o tempo todo procurando a gente. Ele chorava muito, ele sofreu muito procurando a gente. E a gente era criança, não sabia escrever, não sabia nada. E quantas pessoas têm se afastado de Deus e Deus tem procurado que essas pessoas voltem, amado. Deus quer você perto dele. Foi muito lindo o dia que nós voltamos para o nosso Pai. Eu me senti segura. Eu me senti segura lá onde a gente estava, a gente não tinha segurança. Minha mãe deixava a gente na casa sozinha, porque ela tinha que trabalhar. Quando ela terminava o trabalho lá, ela levava a comida dela para nós. Ela ficava com fome. Ela ficava com fome para dar a comida dela para nós. Mas eu louvo a Deus que meu pai me achou e mandou buscar nós lá em Santarém. E hoje a minha vida é outra, porque Deus teve misericórdia de mim e da minha família. A minha mãe também saiu do espiritismo, e ela também se converteu, e ela morreu com Jesus, amém? Meu pai também morreu com Jesus. Toda a minha família, amados, aceitou Jesus. Então Deus foi atrás de mim, lá onde eu estava, que nem eu sabia onde eu estava. Mas Deus sabia. Deus sabia. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. E eu quero dizer que você tem um lugar seguro nas mãos do nosso Deus. Você tem esse lugar seguro. Pode estar passando o problema que for, mas se você estiver com Deus, você está seguro. O pecado é que nos afasta de Deus, amado. É o pecado que nos afasta de Deus. Muitas pessoas estão pensando que porque Jesus morreu na cruz, a gente não se separa mais de Deus. O pecado continua separando o homem de Deus. Mas Deus continua chamando a cada um, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então fale com Deus. Fale com Deus, meu amado. Diga, Deus, eu não quero sair nunca da tua presença. Essa mensagem Deus me deu há um mês atrás, quando eu estava orando. E deu certinho com o tema que eu nem falei para o pastor. O tema. Mas ele falou, olha, esse mês de agosto nós vamos colocar um tema, paternidade. Que nós somos filhos. E eu já tinha Deus já tinha me dado essa mensagem. Que Deus tem um lugar seguro, nosso Pai tem um lugar seguro para nós. Então fale com Deus. Diga para Ele, eu não quero sair de debaixo da tua segurança. Eu não quero me afastar da tua segurança, Deus. Diga, Deus, eu sei que Tu é o meu Pai, Tu sabe o que é o melhor para mim. Deus, Ele sabe o melhor para você, meu amado. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai, Ele sabe. Ele sabe o melhor para mim, o melhor para você. Não negocie com Deus como Ló. Ló ficou negociando com os anjos. Ló não voltou para a casa de Abraão. Ló se afastou, talvez, eu não sei se ele ficou com vergonha ou com orgulho mesmo. Mas se ele tivesse voltado para a casa de Abraão, a história dele teria sido diferente. As filhas dele teriam casado com outros homens e não tido filho do próprio pai. Amados, vamos fazer as escolhas certas. Vamos escolher as coisas que Deus deseja para mim e para você. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque o pecado continua nos afastando. O pecado continua nos tirando da segurança de Deus. Fale com Deus, aleluia.